que faz um editor? Quem são eles? Quem são elas? Onde vivem? O que comem? O que fazem no dia a dia? Muita gente acha que ser editor é uma profissão glamurosa, porque está trabalhando com livros, é uma função dentro da sociedade que, pô, eu quero ser editor, deve ser muito massa. É massa, para quem gosta realmente de ler, de leitura, de literatura, de livro realmente, assim, do objeto também, e de todo esse mercado que envolve a produção de um livro, realmente é muito bom. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia, já penso em fazer outras coisas, mas eu sempre fico no mesmo local, que é editando livros, porque eu realmente amo o que eu faço. E eu queria falar um pouco para vocês como que é o nosso cotidiano, sendo editor, sendo editora, e evidentemente vou falar um pouco do meu dia a dia aqui nesse vídeo. Mas antes de eu continuar, se inscreve nesse canal aqui, curte esse vídeo. Se você conhece alguém que quer entrar no mercado editorial, manda esse vídeo aqui para ele, ó, vê aí como é que é a vida de um editor aí. O Nathan vai lá estar falando um pouco. Para quem não me conhece, eu sou editor da Moinhos também, além de ser editor aqui do Literatura BR. E queria lembrar vocês que a gente tem um Catarse, né, que fica aqui no link da descrição de todos os vídeos, e também a gente tem um podcast que leva o mesmo nome, Literatura BR, lá onde eu sou host lá com o Ivandro Menezes, e a gente tem outras pessoas que sempre colaboram com a gente, que é a Isa de Oliveira, o Roberto Menezes, estão lá sempre com a gente. Bem, velho, no meu dia a dia eu começo geralmente às 8 ou 9 da manhã, porque quem é editor e trabalha com texto sabe que muitas vezes a gente não tem hora para parar, porque ler demora, principalmente quando você tem que ter cuidado com o que você está lendo, quando você está lendo com um olhar crítico, você está mexendo com o texto de outras pessoas, a criação de outras pessoas, né? O fazer artístico dessas pessoas levou um tempo, foi muito bem pensado, então você também tem que saber lidar como dar um feedback, por exemplo, de um original que chega até você. Mas eu começo o meu dia a dia literalmente sentando e vendo os meus e-mails. Eu tenho mais de um e-mail porque eu cuido das vendas da editora, eu cuido do financeiro da editora e eu sou o editor. Se fosse numa editora bem maior, eu seria o que é considerado o editor-chefe, né? Ou então o diretor editorial, porque sou eu que tomo as decisões de quais livros a gente vai publicar, sou eu que faço as primeiras leituras dos livros para saber se vale a pena ou não publicar, e esse vale a pena ou não publicar a gente pode levar em consideração várias coisas, tanto a linha editorial do catálogo, como também a possibilidade de um livro fazer dinheiro, né? De como a gente fala, fazer um livro a toque de caixa muitas vezes. Você está precisando de uma grana e aparece uma oportunidade, você precisa fazer aquele livro porque vai lhe render alguma coisa. São muitas variáveis, mas eu vou deixar isso para um outro momento. E depois que eu vejo, principalmente, a primeira coisa que eu faço é ver os e-mails de atendimento, que são os e-mails de venda, ver se tem alguma solicitação, alguma reclamação, alguma opinião, algum elogio. Aí depois eu passo para a emissão de notas. Se houver pedidos dentro do site, eu vou puxar os pedidos lá do site, vou emitir as notas, vou mandar para a logística, vou explicar o que é que tem que ser feito. E é claro que isso ao longo do tempo, como eu já tenho um contato há bastante tempo com a logística que eu uso, né, e que também é a empresa que faz a armazenagem dos meus livros, que é a Transpo, não é publi, mas estou com eles há muito tempo. Eu comecei fazendo a armazenagem dos meus livros eu por conta própria dentro de casa, mas quando você começa a editar livros, você percebe que chega um momento que ou você fica dentro de casa ou você sai. Depois passei a armazenar nesses box que hoje em dia a gente tem, enfim, várias empresas por aí, em todas as cidades, pelo menos as grandes capitais, e a gente consegue armazenar esses livros ali. Mas quando você chega no ponto que você é só, que você tem que sair de casa, tem que ir até o local onde os seus livros estão, tem que pegá-los, tem que colocar dentro da caixa, imprimir etiqueta, ir nos correios, como isso leva muito tempo, e quando você é uma pessoa, não vou dizer que tempo é dinheiro, mas o tempo ele se torna muito precioso porque você tem outros afazeres. Quando você abre uma editora, muitas vezes você abre ele em paralelo a um outro tipo de trabalho que você já tem. Seja você freelancer, ou seja você uma pessoa que tem uma profissão que está aí, como é que eu posso dizer? Que você está fixo, né? Eu comecei sendo editor, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no cardzinho aqui, até de quadrinhos também, pensando nessa possibilidade de manter as duas coisas. Eu era professor de redação, né, fazia correções de redação e também trabalhava como freelancer e fazia mestrado, e foi aí quando eu abri a primeira editora. Então, no começo, eu não entendia como algo que eu pudesse levar para frente, mas deu certo. E aí você vai percebendo algumas coisas dessa relação com o tempo. Essa é uma delas. Então, eu mando esses envios para a empresa que armazena e faz o envio dos livros, que tem contrato com os correios. E daí depois depois que eu faço os primeiros atendimentos, vou ver, a primeira emissão, aí, o primeiro contato com o financeiro do dia, eu vou ver se a gente tem algum e-mail
lá no contato, que antes quem fazia isso era a Camila, mas agora eu que estou fazendo, que eu voltei a ficar só praticamente aqui de novo na editora. E daí vou responder as pessoas, vou ver alguma solicitação de alguma, enfim, de alguma outra editora que está querendo utilizar um fragmento de um texto nosso ou um poema nosso, solicitar autorização, enfim. Tendo isso dito, vou para os afazeres do dia, porque se eu abrir o e-mail principal da editora, que é o meu, aí, meu amigo, é difícil. Muitas vezes no final de semana chegam cerca de 50, 100 e-mails, é incrível. Se você passar assim um feriado como esse, que a gente tem às vezes de quinta, sexta, sábado, domingo, quando a gente abre a caixa de e-mail na segunda-feira, cerca de 70, 80, 100 e-mails. É claro que tem algumas coisas que são propaganda, mas a grande maioria são solicitações, enfim, de diversas pessoas, até porque já tenho no meu catálogo mais de 100 livros. É muita coisa pra gente resolver. E uma pessoa só... É difícil a gente atender em 24 horas, mas eu sempre tento responder rapidamente a todo mundo. Esse é o primeiro momento do dia, e daí eu parto para as minhas prioridades. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a leitura do dia que eu tenho que fazer? Como eu tenho muitos livros em produção, ou eu defino determinados dias para eu fazer a primeira leitura daquele livro, ou eu vou lendo ele por partes. Por exemplo, nesse momento agora eu estou terminando um livro que vai ser lançado agora em 2023, tem quase 300 páginas, e todo dia eu leio cerca de 20 páginas. Pô, Nathan, vai passar mais de 10 dias lendo? Sim, mas em paralelo eu leio 20 páginas dele, depois eu leio 15 páginas de outro livro, depois eu leio 10 páginas de outro livro. E enquanto eu estou lendo, evidentemente, em alguns pequenos intervalos, eu vou respondendo um e-mail, vou respondendo alguma coisa no Instagram, vou trocando ideias, que nesse momento comigo tem 2 pessoas, que é o Sérgio, que cuida da parte do design da editora, e agora também a Aline, que ela quem cria todo o conteúdo das mídias sociais e, enfim, relativos à imprensa, né? Preparar release, a gente tem reuniões semanais, por exemplo, em que a gente vai ver como que está a produção dos livros, a gente vai ver qual release que a gente tem que preparar, para quem são as pessoas que a gente tem que enviar. Agora, quais são os parceiros e parceiras que a gente vai enviar determinados livros, os parceiros fixos, quais são os jornalistas que podem receber livro X, livro Y, alguns escritoras para quem a gente pode enviar. E tudo isso a gente faz essa seleção, por exemplo, e eu vou ter que emitir as notas de todo mundo, enviar de novo para a logística e tudo mais. E aí já chegou o meio do dia, já estamos ali no período da tarde, só isso, né? Só isso. E pelo período da tarde eu parto para a parte do financeiro, eu vou ver o que tem para receber, o que tem para pagar, vou ver se tem alguma emissão de boleto a ser feita, vou cobrar quem não pagou, vou falar com o meu representante comercial para ver se a gente tem algum pedido de alguma livraria, o que a gente pode fazer. Em meio a tudo isso também sempre de olho nas redes sociais, porque são aí a primeira porta de entrada de conhecimento e ponte entre os leitores e as leitoras e a editora, né? Então, o dia a dia ele se estabelece mais ou menos nisso. É difícil você, muitas vezes, não se perder e você não ficar soterrado, porque são muitas solicitações das diversas áreas. São autores e autoras querendo atenção para alguma resolução, são livrarias, livreiros que querem fazer algum pedido, ou querem fazer alguma troca, ou querem rever algum desconto. São editais que muitas vezes acontecem, mesmo que poucos, e isso toma muitas vezes o seu tempo por questões burocráticas. Você tem que preparar documentos, você tem que falar com a contabilidade para poder enviar, para você poder começar a participar, você tentar preparar agora, depois que passa a primeira fase da burocracia, você tem que preparar o material que vai acompanhar o livro para poder ser avaliado, para ver se ele vai ser selecionado, e quando ele é selecionado você vai passar por um momento de, como que se fala, meu Deus do céu, de diálogo com o distribuidor ou com o governo para você negociar por quanto você vai vender aquele livro, depois você tem que mandar imprimir, depois você tem que mandar entregar, depois você tem que mandar faturar, e tudo isso é uma pessoa só. Então, não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Parece fácil falando assim. E eu acho que talvez no dia a dia o mais difícil é você não perder a paciência, ou você não perder a cabeça um pouco, porque tudo isso leva a uma ansiedade muito grande. Quando eu comecei a ser editor, eu tinha outras coisas fazendo, como eu falei, profissionalmente, e também tinha outras questões na vida. Depois que eu comecei a ser editor, uns anos depois virei pai e tudo mais, e era muita coisa, eu estava no doutorado. E todo mundo que se transforma em editor em algum momento vai ter um montão de coisas em paralelo. Então a gente tem que aprender a se organizar. Eu falo muito isso para alguns amigos e amigas, assim, é difícil, é muito difícil. Todo ano eu tento sempre me organizar um pouco mais, um pouco melhor. Tem gente que sempre tira onda comigo, às vezes, mas assim, eu estou sempre tentando melhorar. E eu percebo que é uma melhora. A organização, para você que quer se transformar em editor e editora, é o seu melhor aliado. Vai ser a sua melhor amiga, a sua organização. Porque você sabendo o que você tem para fazer dentro daquele prazo, naquela semana, naquele dia, você consegue viver melhor. Porque a ansiedade não lhe toma. E quando a ansiedade lhe toma, aí você, tá fudido.
Fora isso, é muito bom. Dentro disso tudo também existem aqueles momentos durante o ano. Por exemplo, agora nós estamos no momento, fazendo esse vídeo agora, nós estamos no momento prévio da Feira de Londres. Então, enquanto editor e editora, a gente começa a receber uma enxurrada de e-mails com dezenas de catálogos, que às vezes bate uma centena de catálogos de editoras do mundo que vão estar lá na Feira de Londres e ao mesmo tempo de agências que acabam enviando catálogos delas e dos seus clientes que elas representam, não só agências brasileiras que enviam catálogo dos seus clientes, mas a gente ao longo do tempo a gente vai mantendo contato com editoras de fora e a gente vai recebendo tudo que eles, enfim, nesse momento eles estão achando que são os grandes livros, vão mostrando também os livros que eles acham que pode ter a ver com o catálogo da editora, ou alguns livros fundos de catálogo, e é uma enxurrada tão grande, mas é muito bom, porque você vai tirando um tempo para avaliar, para você ver, para você ler sinopse, para você ler sobre autor, para você conhecer determinadas editoras que você não conhecia e começar a manter um diálogo. No meu caso, eu não vou para a Feira de Londres, mas é um momento bom, oportuno, porque a gente fica sabendo quais são os highlights, né, como eles falam, quais são as grandes estrelas do momento de diversos locais do mundo, determinados livros que já conseguiram diversas traduções, diversos prêmios. Então a gente pede para avaliar, aí a gente vai ler. Quando a gente não pode ler, a gente pede para uma terceira pessoa, né, como a gente fala, uma outra pessoa fazer uma leitura prévia, ver o que ele acha, passar um feedback pra gente realmente poder ler. Quando você começa sozinho e você começa editando poucos livros, você vai percebendo que você tem que começar a descentralizar algumas coisas. Eu ouço muito isso, que editor tal é muito centralizador e tudo mais. É porque a gente quer muito as coisas do nosso jeito e a gente teme que não consiga sair do jeito que a gente quer. Mas à medida que você vai caminhando, você vai aprendendo que, tipo, você faz a revisão, você faz a diagramação, você faz a capa, você faz tudo. Tem muita editora que começa assim, eu mesmo comecei assim. Depois você percebe que, vou falar para alguém fazer a capa, vou tentar negociar um valor, e isso tá ali no dia a dia dos e-mails. Vou tentar negociar um valor com um capista tal. Vou ver se fecha, beleza. E continuo fazendo a revisão e a diagramação. Mas chega um outro ponto quando você já está com 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo. Não que você vá publicar tudo no mesmo instante, mas você está fazendo a produção de livros ao mesmo tempo. Você, vou passar determinados livros para uma pessoa revisar. Porque eu vou ter esse custo, mas ao mesmo tempo eu vou ter tempo livre para tentar, de alguma maneira, divulgar a editora, divulgar os livros que já estão aí pelo mundo. Você vai aprendendo que essa descentralização que você vai realizando, trabalhando com freelancers, é uma coisa que é absurdamente positiva para que você possa caminhar, para que você possa ir para frente. Então, ser editor muitas vezes você estar no centro de uma teia da qual não necessariamente você tem que ficar equilibrando coisas para não cair no chão. Não é bem isso, mas é isso também. Mas eu vejo muitas vezes um editor, ele tem um network muito grande. Quando você conhece um editor, você tem a possibilidade de conhecer muitas outras pessoas, porque o tempo vai passando e a cada livro a gente vai conhecendo novas pessoas e vão se transformando em pessoas profissionais próximos que você tem segurança de passar quaisquer trabalhos para eles. Então, eu sempre digo para quem quer se transformar editor e editora, a primeira coisa é conhecer o mercado, conhecer as editoras que estão fazendo a produção de livros no momento, em diversas áreas, seja na área de autoajuda, seja na área de ficção, de não ficção, pequenas, grandes, médias, você entender um pouco quem publica o quê. Ao mesmo tempo, se você não tem uma profissionalização nisso, são poucos os cursos de graduação, por exemplo, que tem a possibilidade da pessoa se formar letras, mas com uma vertente na edição. Isso tem mais ali pelo Sudeste, né, principalmente ali em Minas Gerais. E eu acho que em São Paulo também deve ter alguma coisa. E o que acontece? Você tem que fazer cursos para se profissionalizar também na área. Mas até é muito difícil, parece que no mercado editorial é tudo QI. Eu vou te dizer que grande parte sim, porque como eu disse, é um mercado que talvez a desconfiança na qualidade do trabalho em alguns momentos, para determinados trabalhos, ela acontece. Então você vai naquelas pessoas que você já conhece. Por exemplo, em muitas traduções, vocês podem ver os livros que eu traduzo, principalmente do espanhol, a maioria é da Silvia Massimini Félix, porque eu tenho uma confiança muito grande nela. Mas você não confia nos outros? Não, eu confio. Eu já traduzi com o Sérgio Caran, com a Elisa, com a Ellen, com o Fernando Miranda e assim, a Elis Vasconcelos, né? E a gente vai aprendendo a trabalhar com essas pessoas. E aí essas pessoas vão se transformando no seu grupo de confiança. Quando é para vir alguém de fora, você já fica mais complicado você passar um trabalho. Se for um trabalho que você tem muito... Porque alguns trabalhos eles têm determinados pesos, né? Alguns grandes nomes, você não vai passar para uma pessoa que está começando, por exemplo, né? Eu publiquei Julio Ramon Ribeiro, conversei com a Silvia Massimini Félix, já é uma pessoa experiente. Também deve ser, não abre a possibilidade. Não, a gente tenta abrir. Aos poucos a gente vai tentando passar a revisão da tradução para uma pessoa que está começando, né?
passar uma segunda revisão para uma pessoa que está começando a revisar, e assim vai indo, a preparação, entre outras coisas. Então o que eu costumo falar é, se aproxime das pessoas do mercado, puxa assunto, você vai ver que tem muita gente que não vai lhe dar atenção pela internet, mas se você puder estar presente em alguns eventos, esteja, converse com as pessoas, tente saber quem participou daquilo ali, mantenha um contato. Só de você manter um contato, pode parecer que não, mas em algum momento as coisas podem andar. Mas é difícil, é muito difícil, mas também é um mercado que sempre tem muitas vagas e muitas vezes são até noticiadas lá no Publish News, que é aí o melhor e maior portal sobre o mercado editorial brasileiro, porque muitas das informações que a gente tem no dia a dia saem lá de todas as editoras sobre o mercado, o que está acontecendo. É um bom ponto de encontro para você entender um pouco mais do mercado editorial brasileiro. Beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre o mercado editorial, deixa aqui nos comentários. Se você já teve alguma experiência, se foi boa, se foi ruim, sem necessariamente você colocar o nome aos bois, eu sou sempre a favor disso, mas você pode dizer aqui nos comentários como foi sua experiência, se foi pequena, se você desistiu, se você entrou há pouco tempo, se faz muitos anos que você está e você gosta muito, enfim. Comenta aqui alguma coisa, porque editar realmente é minha vida. Daqui a pouco vai fazer 20 anos que eu sou editor. Esses 20 anos sendo editor do Literatura BR, daqui a 2 anos, e já faz 10 anos que eu sou editor de livros. E, enfim, eu amo isso aqui e é isso. Vamos que vamos. Não deixa de se inscrever nesse canal e um beijo no coração.